Olá, o nosso debate hoje aqui no TV Senado Live é sobre o combate à desinformação, sobretudo na internet. Em diversos países existem debates sobre a regulação das redes sociais e aqui no Brasil não é diferente. Mas quais devem ser os limites dessas regras? O tema é polêmico e ganha impulso com a proximidade das eleições municipais aqui no nosso país. Sobre esse e outros aspectos é que nós vamos conversar hoje com o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe e autor do PL das Fake News, e com a professora Laura Schertel, professora de Direito da Universidade de Brasília. Também participa desse programa a minha colega Cibele Nunes, que traz a participação dos nossos telespectadores e internautas. Sejam todos bem-vindos. Começo já perguntando ao senador. Senador, estamos em 2024, o senhor apresentou esse projeto ainda em 2020, foi aprovado no Senado em 2020. Nesses 4 anos, agora o projeto se encontra já na Câmara dos Deputados, a internet é dinâmica. Como é que está o estado da arte desse projeto, dessa sua ideia original que foi apresentada nesse momento? É um prazer estar falando com vocês. O projeto continua sendo bem literal numa gaveta da Câmara dos Deputados, porque falta coragem e comprometimento para enfrentar uma pauta que é difícil. É uma pauta que tem resistência das Big Techs e elas jogam um jogo muito pesado. E tem também resistência baseada em desinformação nas redes. Então, os deputados, em algum momento, se sentiram constrangidos e não conseguiram avançar nesse processo todo. É um projeto e é uma legislação absolutamente necessária. O mundo inteiro caminha nesse sentido. E sim, existe um desafio e uma polêmica com relação à regulação de conteúdo, mas o projeto não trata em nenhum momento, em nenhuma linha, de conteúdo, porque ele trata das ferramentas que são utilizadas para a prática de crimes, inclusive da desinformação. Então, acho que quando a gente consegue tirar essa camada de espuma, de debate vazio sobre coisas que o projeto não tem, aí sim a gente consegue dar passos adiante. Conseguimos com uma certa rapidez no Senado, mas infelizmente na Câmara dos Deputados não avançamos e a consequência é que o Judiciário se vê obrigado a interpretar, a preencher lacunas, seja em decisões individuais ou de colegiados ou através de resoluções do TSE. Não é o melhor caminho na democracia. Ok, te chamo já a Cibele, que tem já uma primeira informação importante aí colhida nas redes sociais. Cibele. Olá, Tiago, senador Alessandro, professora Laura. Nós começamos perguntando para as pessoas se elas são contra ou a favor da regulação da internet, né? Fizemos essa enquete nos nossos canais nas redes e a grande maioria respondeu que sim, 77% das pessoas são a favor da regulação da internet. Um número pequeno apenas disseram que não, 23% das pessoas que responderam a nossa enquete. E eu vou emendar com uma pergunta para o senador Alessandro, do Demétrios, do Ceará. Senador, ele pergunta o seguinte: quem decidirá o que é desinformação e como isso será feito? As leis atuais não bastam para o combate? Não, as leis não bastam. Essa também é uma dúvida que acompanha o projeto. Chegam a permitir. O que essa lei, essa proposta, esse projeto? Olha, a publicidade, do impulsionamento sem o devido, a devida identificação, que são essas as ferramentas básicas dos grandes esquemas de crime e de desinformação em redes. São contas falsas, são robôs, rede de robôs, publicidade, impulsionamento, tudo isso não identificado. Então, esse é o foco do projeto. A gente tenta combater isso e trazer as empresas, as plataformas, para um centro de responsabilidade. Nós ainda estamos naquele momento romântico do Marco Civil da Internet, que se imaginava que a internet era neutra e a distribuição se dava organicamente. A gente sabe hoje perfeitamente que não é verdade. Essa distribuição é toda ela direcionada por questões financeiras, ideológicas, enfim, ou de política da própria empresa. Então, não tem perigo. E com relação a definir o que é verdade e o que não é verdade, esse não é o papel que a lei tenta preencher. Hoje, se o Demétrios faz uma postagem no perfil dele e a rede social, na sua sede, entende que aquele conteúdo tem algum problema, ele é derrubado, sem nenhum tipo de defesa, justificativa, argumentação. A lei também corrige isso. Ela garante direitos para o usuário.
um devido processo, vamos chamar assim, um devido processo para essa moderação de conteúdo que as empresas já fazem hoje. E se você chega à seara do crime, aí naturalmente quem define numa democracia o que é e o que não é crime é o judiciário. Não dá para fugir dessa realidade. Ok, senador. Agora eu gostaria de trazer para o debate a professora de Direito Laura Schertel. Nós vimos aí na enquete que 77% dessa amostra que tivemos, são as pessoas que acompanham a TV Senado, acham que deve haver uma regulação. O senador falou que já há bastante tempo se usa a internet, mas a senhora acredita que os próprios usuários agora, com tantas informações que recebem, às vezes até desconfiando de algumas delas, é por isso que eles passam a apoiar algum tipo de regulação, professora? Certamente, Thiago. Primeiro, bom dia a todos, cumprimentar também o senador. É muito interessante essa enquete mostrando que os usuários percebem já essa necessidade da regulação. Imagino porque como a gente está num ambiente, uma esfera pública digitalizada, todos, de certa forma, enxergam muitas vezes que alguns posts têm uma maior, digamos, um maior alcance, outros não tanto, né? A gente sabe que muitas pessoas, inclusive, sofrem violência mesmo nesse espaço digital, e eu acho que esse é o grande objetivo da regulação, né? Como o senador colocou, esse não é um ambiente livre, né? O fato de não termos nenhuma regulação não traz liberdade para todos, a gente tem liberdade de alguns, em detrimento da liberdade de outros. Então, é fundamental que a gente tenha um espaço em que todos possam se manifestar livremente. Acho que esse é o grande objetivo de uma regulação de plataformas, como a gente tem chamado já em vários países, como a gente tem a regulação do DSA na Europa, né? O grande objetivo é que todos possam se manifestar livremente. A liberdade de expressão, ela deve, digamos, ser garantida para qualquer pessoa. Eu acho que, para isso, certamente, nós precisamos de uma regulação equilibrada. Acho que esse é fundamental. Ninguém quer um espaço vigiado, monitorado, né? É um espaço em que a gente precisa proteger a liberdade de expressão. E para isso nós precisamos, então, de uma legislação que garanta a transparência do funcionamento das plataformas, a transparência de como se dá essa moderação de conteúdo, uma repartição de responsabilidades. Hoje a gente não tem isso. Todos os atores do ambiente digital, a gente precisa ter clareza quem responde pelo quê, né? Então, acho que esse é o grande objetivo de uma regulação. Ser equilibrada para que a gente proteja a liberdade, ao fim e ao cabo, reparta essas responsabilidades também de uma forma adequada e, acima de tudo, tenha transparência em relação às práticas de moderação de conteúdo. Agora, senador, o senhor é um parlamentar, senador da República. No início do ano, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou 12 resoluções já para as eleições municipais de outubro agora, entre elas algumas dispondo sobre o funcionamento da internet, as campanhas nas redes sociais, a questão da proibição de deepfakes, que são aquelas imagens, áudios, vídeos que são manipulados e uma pessoa acaba aparecendo de maneira muito verossímil, muito parecida realmente com a realidade, mas falando alguma coisa, mas na verdade ela não disse, não falou, aquilo ali é uma montagem. Entretanto, foi o Tribunal Superior Eleitoral que fez isso, o Poder Judiciário. E, como o senhor falou aqui no início do programa, que o projeto das fake news encontra-se em uma gaveta. O senhor acha que há um problema aí de, vamos dizer, competência para legislar nesse assunto? Não, veja, a gente tem uma repetição muito constante no parlamento, na sociedade, de que o judiciário invade atribuições do legislativo. E isso talvez eventualmente aconteça, mas é preciso compreender que o juiz ele é obrigado a decidir. E se não existe legislação, ele vai preencher essa lacuna com interpretação, enfim, com outros parâmetros. É mais ou menos o que acontece nesse caso. Você imagine nós vamos chegar novamente a uma eleição, nesse caso municipal, sem legislação aprovada. E você tem a prática de um crime contra a honra, enfim, alguma coisa nesse sentido, durante a campanha. Como é que vai acontecer? Como é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa? O dano, ele é irreparável. Nós teremos, com fé em Deus, teremos muitas mulheres candidatas. Um deepfake pornográfico contra uma candidata dessa tem um efeito fatal. E a reparação desse dano é muito complexa. A informação não chega na mesma velocidade. Então, o TSE tentou preencher algumas lacunas. Eu apresentei informalmente, devo formalizar algumas sugestões específicas com relação ao uso de ferramentas de manipulação de áudio e vídeo, porque acho que dá para dar alguns passos adiante daquilo que o TSE já fez, mas era uma necessidade absoluta.
Você já tem documentadamente demonstradas fraudes e utilizações de inteligência artificial com impacto real em eleições. O processo de primárias está em andamento nos Estados Unidos, já teve em um dos estados uma incidência muito alta de um áudio falso do atual presidente Joe Biden, com efeitos específicos. Então, a gente não pode permitir que essa realidade se coloque absolutamente intocável para a lei. A decisão do parlamento em não legislar, ela deve ser compreendida sempre no seu total alcance. Não legislar também é um jeito de decidir. Agora, não quero regulamentar isso. Não existe maturidade no plenário da Câmara, por exemplo, para legislar sobre isso. E essa é uma decisão política, tudo bem. Mas quando você não legisla, você vai abrir o espaço para que o judiciário preencha essa lacuna. Porque não existe vácuo. Você tem que ter a decisão no final. Então, acho que os colegas parlamentares têm que sair um pouco dessa zona de conforto, de não decidir e jogar a culpa para o outro lado da praça dos três poderes e começar a assumir a responsabilidade. Olha, eu vou ter que decidir, minha decisão não necessariamente vai ser a melhor, a gente vai ter que, nesse tipo de legislação em particular, fazer seguidas revisões, porque é uma dinâmica de uma intensidade absurda, mas não decidir nos coloca numa situação de reféns, de decisões monocráticas, e que não tem a base que uma legislação tem, né? Não tem a construção plural que uma legislação tem. Lá em 2020, a gente ouviu mais de 70 entidades do meio digital, todas as plataformas, para fazer uma construção. O judiciário não consegue fazer isso, não é papel dele. Então, acho que a gente tem que ter essa maturidade. É preciso regular aquilo que a sociedade demanda. E é uma demanda da sociedade muito urgente ter a regulamentação dos papéis dos atores do ambiente digital. E isso vai ser cada vez mais acelerado e a gente está lidando com empresas que são monopolistas, são gigantes e que precisam dessa regulação. Você acha que as pessoas podem fazer o que quiserem na internet sem consequências? Fizemos também essa pergunta para os nossos internautas na nossa enquete. E a grande maioria, 78%, disseram que não. Apenas 22% disseram que sim, que as pessoas podem se comportar na internet sem nenhum tipo de consequência. Professora Laura, vou emendar com uma pergunta da Alana, de Santa Catarina. Ela diz o seguinte: ao dizer combate à informação nas redes, estamos afirmando que a desinformação hoje em dia existe só na internet? Isso é verdade? Olha, uma excelente pergunta, Cibele, e de fato a desinformação ela pode existir também fora da internet, né? Mas eu acho que no ambiente da internet, quando a gente fala de plataformas, quando a gente fala da possibilidade de viralizar essa desinformação, e eu acho que é interessante quando a gente pensa nessa pergunta e ainda adiciona o elemento da IA generativa, né, a possibilidade de você criar desinformação numa escala, né, e numa velocidade e com um custo muito reduzido, eu acho que fica claro que o problema não é a desinformação em si, mas é a escala que ela pode tomar, né? É a questão da indústria da desinformação e o alcance que ela pode ter. Eu acho que tudo isso mostra a importância, sim, dessa regulação. Eu acho que isso mostra também o déficit normativo. Eu concordo com o senador nesse ponto. Há um déficit hoje, quando pensamos em pleno século XXI, que nós não temos essa regulação, nós não temos essa repartição de responsabilidades. E quando pensamos, então, no tema das eleições, isso fica ainda mais grave, porque essa indústria da desinformação, ela pode criar um fato político e, eventualmente, inclusive, influenciar nas eleições. Acho que esse é um ponto sensível. Outro ponto muito sensível que nós vivemos no Brasil já, nós vivenciamos isso, é a possibilidade dessa desinformação minar a confiança dos eleitores no próprio sistema eleitoral, na própria democracia, né? Eu acho que, então, isso tudo mostra a importância, sim, da regulação pelo Congresso. É fundamental termos uma regulação geral de plataformas, né? Conforme está sendo discutido na Câmara, eu concordo, nós precisamos enfrentar, o tema é complexo, mas é fundamental. E é claro que os outros atores, o risco de não agir é muito grande, então eu concordo também que foi fundamental a atuação do TSE, nesse contexto, é quase como se chamamos de a tempestade perfeita, né? Quando a gente pensa na possibilidade da IA generativa, na criação dessa desinformação em um contexto eleitoral. Então, é fundamental, sim, acho que a resolução trouxe pontos importantes, como, por exemplo, a biblioteca de anúncios para as plataformas, né? A ideia de que a IA generativa, ela precisa, sim, de rótulos, precisa de uma marca d'água. Então, acredito que a resolução avançou em pontos importantes, mas que certamente isso jamais vai, digamos,
cobrir a necessidade de regularmos isso de uma forma geral, né, como o senador Alessandro aqui comentou. Ok. Senador Alessandro, há poucos dias a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento de um inquérito aberto e levado adiante pela Polícia Federal para investigar aquela situação de uma campanha contra o seu projeto. É uma campanha realizada pelas Big Techs que ali, essa é a tese, utilizaram as próprias plataformas para dizer que o projeto aí traria problemas para a liberdade de expressão, por exemplo, e para outros aspectos. Não é? Como o senhor considera esse pedido da Procuradoria-Geral da República, que ainda depende de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é quem preside essa situação? Eu não tive acesso aos fundamentos da decisão. Eles têm autonomia para fazer isso. O nosso sistema é montado desse jeito. Eu tenho, inclusive, trabalhado um pouco na perspectiva de melhoria desse sistema, porque a gente acaba tendo uma concentração excessiva de poderes numa só figura, e isso me parece pouco funcional. A gente viveu isso durante a pandemia, a concentração de poderes na figura do PGR acabou retardando uma série de iniciativas fundamentais. Se nós tivéssemos algum tipo de Câmara recursal, como você tem nas instâncias inferiores, talvez tivesse um funcionamento melhor. Mas é legítimo. O mais importante, e eu acho que todo mundo já compreendeu, é que a internet não é neutra. As empresas que lidam com isso, as Big Techs, elas não têm uma atuação transparente. Eu diria que não tem sequer uma atuação leal. O conteúdo, a forma de atuação, ela acaba sendo sempre acobertada, escamoteada, tem seu conhecimento reduzido por parte da sociedade. E esse também é um aspecto que a gente ataca no projeto, com a exigência de relatórios periódicos, de transparência, para que a gente possa ter um acompanhamento mais próximo. Mas acho que é muito um amadurecimento da sociedade. Infelizmente, é um amadurecimento que vai chegando à custa de tragédias. Nós raramente passa uma semana sem ter uma notícia de uma tragédia, de um suicídio, uma tentativa, algum crime grave em consequência, algum fato grave em consequência do descontrole nas redes. E hoje, relatórios já vazados, depoimentos, na sua maior parte fora do Brasil, de ex-funcionários, apontam no sentido de que as empresas têm total conhecimento dessa realidade e dispõem das ferramentas para fazer um controle, uma moderação, mas escolhem não fazer em troca do maior engajamento, do maior ganho financeiro. É grave, tem que ser enfrentado, e eu espero que os parlamentares tenham a capacidade e a coragem de fazer. Professora Laura, temos uma pergunta do Paulo, do Rio de Janeiro, que é a seguinte: qual seria o critério para afirmar a veracidade ou não de uma informação? Opinar seria considerado desinformar? Isso é uma dúvida que todos nós temos, né? Muito complexo. Essa é uma pergunta importante, até para esclarecer que o objetivo dos PLs são vários, né? Mas os projetos de lei e da regulação de plataformas de uma forma geral não é decidir o que é desinformação, o que é mentira e o que é verdade. Ela está muito mais em trazer uma governança democrática das redes, das plataformas e, de uma forma geral, desse espaço público que é de todos nós. Né? E o que é essa governança democrática? É a gente entender como funciona um sistema de divulgação de informações, por que algumas informações viralizam e outras não, certo? Tem uma questão importante que é a questão do conteúdo ilícito. Aquele conteúdo que é ilícito, esse sim, né? Aquilo que as leis já dizem que é ilícito, esse sim deve ter a sua circulação mitigada, né? Deve ter a sua veiculação cessada. Então, a gente está falando muito mais de um ambiente seguro e saudável para todos. Né? Então, não se trata de dizer e de alguém definir o que é mentira ou não. Acho que esse é um ponto importante. O que a gente visa com uma regulação de plataformas é uma governança democrática. Ninguém deve ser dono dessa esfera pública digital que é de todos nós, que é de todos os brasileiros. Né? Nem o Estado, nem as empresas. Por isso que a gente fala de uma governança democrática. Tá certo. Senador, agora eu passo a palavra para o senhor. O senhor, no seu projeto, há alguns pontos que realmente regulam, por exemplo, os aplicativos de mensagem. Né? Então, eu queria fazer uma relação entre isso, as eleições, a campanha eleitoral, a vontade que as pessoas têm de compartilhar informações.
é um pouquinho pegando o gancho do que disse a professora. Por exemplo, no projeto que saiu aqui do Senado, existe aí uma limitação ao número de pessoas que pode estar dentro de um grupo. De um aplicativo, por exemplo. Eu queria que o senhor explicasse isso, já emendando uma segunda pergunta para o senhor. O senhor disse que não acredita que não haja tempo ainda de aprovação esse ano das eleições. Tudo bem, tem o princípio da anualidade para aquilo que é eleitoral, mas as redes sociais estão além do contexto eleitoral. E o projeto está com urgência na Câmara, né? Então são essas duas perguntas. A primeira, se essas limitações nesses aplicativos, de certa maneira, também não limitam a potencialidade de expressão das pessoas, e se lá na Câmara o projeto está com urgência, ele pode ser pelo menos aprovado para fora do contexto eleitoral. Bom, primeiro a gente tem que distinguir exatamente o que a gente está falando. A gente está falando dos serviços de mensageria, né? WhatsApp, Telegram, enfim. Serviços que são construídos, desenhados para uma conversa um a um. E essa conversa, a partir de um determinado momento, passou a ser acobertada por criptografia. Quando você junta a criptografia e a possibilidade de grandes grupos, você tinha, na época, em 2020, quando a gente faz o projeto, um risco muito grande de eu ter uma espécie de plataforma mural, só que acobertada por criptografia e com sigilo. Isso seria absolutamente inaceitável e de danos muito graves para qualquer apuração de crime. A gente fala muito em desinformação, a gente fala no eleitoral, mas a gente está falando de qualquer crime. E a quantidade de crimes, o volume de crimes que se comete em meio digital é imenso. E se eu não tenho ferramentas para a identificação dos autores, eu não consigo nunca proibir. As próprias plataformas fizeram uma revisão e hoje as comunicações em grupo, no caso do WhatsApp, não são mais acobertadas pela criptografia. Então é possível fazer um acompanhamento disso. Eu continuo defendendo que não é aceitável no regime democrático brasileiro que você tenha uma forma de comunicação que seja inviolável a decisões da justiça. Porque ninguém está falando que vai ter um Ministério da Verdade que vai poder ficar fuçando a sua troca de mensagens no seu grupo de família. A gente está falando de decisões judiciais no âmbito de processos, investigações, onde o juiz entende que é necessário afastar aquele sigilo e permite um monitoramento, um acompanhamento ou um resgate daquilo que foi comunicado por esse meio, pela mensageria. É uma luta grande para as empresas, porque, primeiro, elas seguem persistindo na tese de que não tem acesso ao conteúdo trocado entre pessoas, o que parece muito pouco verossímil, considerando que a fonte de renda deles é mineração de dados, né? Então, a gente teria um caso fantástico de alguém que está fornecendo uma ferramenta que permite um diálogo global, como esse que a gente está tendo aqui agora. A professora poderia estar lá na Alemanha, por exemplo, eu aqui em Sergipe, vocês em Brasília. A gente não está pagando R$1 para fazer isso, e essa empresa tão boazinha, canonizável, estaria fornecendo esse serviço gratuitamente. É claro que não. Nós cedemos uma série de permissões de acesso e eles usam esses dados para diversos fins comerciais. Então, a gente tem que ter essa clareza. Eu não posso ter a ferramenta do crime perfeito. Eu não posso ter uma impossibilidade total de chegar à autoria de crimes. E aí, só dando um passo na pergunta anterior, a professora colocou muito bem, mas emitir opinião não é crime. Mas algumas falas são crime. Eu dou um exemplo muito concreto e contemporâneo. Defender golpe de Estado é crime, não é opinião. A gente tem que ter essa clareza. Talvez uma parte da população não tenha, por desinformação, por falta de um estudo mais aprofundado, mas isso tem que ser básico. Algumas coisas faladas, se eu ofendo aqui a professora, seja na minha rede social, seja numa entrevista ao vivo, é crime, não é opinião. Então, a gente tem que ter essa clareza, essa distinção. Eu acho que a gente está indo bem, ou pelo menos o Senado foi bem, do ponto de vista da distinção daquilo que a legislação pode regular. No Senado, nós não invadimos em nenhum momento a esfera de opinião da pessoa, mas garantimos para as autoridades, mediante o órgão judicial, a potencialidade de identificar e dar cumprimento àquilo que nós temos na Constituição, nosso artigo 5º, parágrafo 4º, que é a liberdade de opinião, mais vedação de anonimato. Ao contrário de outros países, no Brasil, você não pode ter sua livre opinião. Certo. Nós temos só apenas mais 2 minutos, então eu gostaria de passar a palavra para a professora Laura, só para ela sintetizar nesse momento como a academia está vendo esse projeto e a perspectiva de aprovação dele. Professor, se pudesse ser em um minutinho e meio, por favor.
Excelente. Acho que é fundamental que a gente avance como país nessa regulação das plataformas, para que a gente tenha a liberdade de expressão garantida para todos, né, para todos os brasileiros. Então, eu entendo que o Brasil vai avançar, que a Câmara dos Deputados tem a oportunidade de aprovar, assim como outros países já aprovaram. Se a gente pega, a gente tem uma legislação importante na Europa, uma legislação importante no Reino Unido e em vários outros países do mundo. Então, a gente precisa de maior transparência nessa esfera pública, a gente precisa de uma maior repartição de responsabilidades, mas isso precisa ser feito com muito equilíbrio, com muito cuidado. Lembrando também que esse é um sistema muito mais de corregulação. É um sistema em que o Estado, ele regula, né, visando essa governança democrática das plataformas, esse espaço público digital, mas que é preciso também ter um espaço de autorregulação. Então, acho que esse é um modelo que a gente pode seguir, acho que é um modelo que a Câmara também tem discutido. Eu acredito que o nosso parlamento, o nosso Congresso Nacional, vai chegar, digamos, nessa posição equilibrada para a proteção da liberdade de expressão de todos os brasileiros. Certo. Senador, para concluir, quer dizer, a Câmara deve analisar, depois que analisar, volta para o Senado, é isso mesmo? Sim, certamente teremos alterações e um retorno para o Senado, ao mesmo tempo que a gente tem uma diversidade de projetos regulando segmentos específicos da atividade, como inteligência artificial, como proteção de crianças e adolescentes, tudo isso em conjunto, muito urgente, de alta complexidade, mas que o Congresso precisa enfrentar, aproveitando a experiência da academia, de profissionais como a professora Laura, que tem uma larga experiência, um acumulado muito grande de conhecimento e informações sobre esse tema. O Brasil não pode ficar para trás. Nós perdemos já a chance de ser pioneiros, mas pelo menos precisamos acompanhar aquilo que está sendo feito pelo mundo. Ok, gostaria de agradecer a todos, obrigado pela entrevista que vocês nos concederam, aos nossos telespectadores, internautas, Cibele, muito importante a TV Senado levar esses temas para a nossa população. Essa entrevista já está disponível para você compartilhar no nosso canal no YouTube, no Twitter ou no Facebook. E também, se quiser sugerir algum tema para as nossas entrevistas, é só entrar em contato pelas redes sociais usando a hashtag Senado Live. Muito obrigado e até o próximo programa.